Fala pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Estou enviando esse áudio aqui para vocês. Para quem está ouvindo aqui e não sabe quem está falando, é o Felipe Loures, do blog Fisioterapia Sem Estresse e do canal do YouTube. Eu não sei de onde você me conheceu, você pode me achar no YouTube. Se você ainda não viu os meus vídeos, digita aí depois felipeloures.com/YouTube e inscreva-se lá no meu canal. Vai lá também na página do Facebook, Fisioterapia Sem Estresse, na meu blog também, fisioterapiasemestresse.com ou felipeloures.com/blog, que eu estou acabando de fazer o meu site e ainda não está pronto, então só o blog que está funcionando. Beleza? Essa lista aqui, qual que é a ideia dela? Muita gente entrou essa semana para receber essas mensagens, esses áudios de relacionado à mentalidade, né? Algumas pessoas já estão recebendo, tem alguns que eu já fiz. E como eu recebi um feedback bacana do pessoal, eu resolvi expandir isso aqui porque eu fiquei pensando, talvez tenha mais pessoas querendo saber sobre isso e essas informações são para ser passadas para frente, porque eu acredito muito, porque essas coisas mudaram a minha vida de uma forma muito grandiosa. Então, eu com a ideia de somar para a vida de outras pessoas, eu pensei que passar essa informação para frente, criar essa lista de WhatsApp aqui, que é uma lista de transmissão, né, onde eu envio a mensagem e ela chega para todo mundo ao mesmo tempo. É uma coisa que não vai ocupar tanto meu tempo, é uma coisa que eu gosto de fazer e com certeza vai ajudar mais pessoas, porque às vezes uma coisinha que a gente escuta um outro falar, que está um pouquinho fora da nossa linha de raciocínio, aquilo traz uma transformação gigante para nossa vida. E assim acontece comigo, que eu vejo outras pessoas, ouço outras pessoas, e pode acontecer com vocês também. Não só me ouvindo, como ouvindo pessoas próximas, ouvindo outras pessoas que tem aí nas mídias sociais, no YouTube. É sempre válido para a gente somar para a vida um do outro. Essa é a minha intenção aqui, para a gente crescer junto. E da mesma forma que vocês podem aprender comigo alguma coisa, eu aprendo com vocês. E assim a gente vai crescendo junto. Esse áudio de hoje, o que, que eu quero passar para vocês aqui? Que eu sempre gosto de fazer o áudio. A minha intenção minha ideia é enviar os áudios aos domingos. E geralmente eu pego alguma coisa que eu tô sempre estudando essas coisas, que eu gosto muito desse assunto de mentalidade. Então, geralmente eu pego alguma coisa que eu li ou eu ouvi um vídeo na semana e que eu penso que possa servir, que me ajudou, que me deu umas ideias diferentes e que eu penso que possa servir para você também. Então, o que foi essa semana que eu vi que eu achei bem bacana, assim? É uma ideia de um estudo que fizeram para avaliar a mente no efeito chicote. O que é isso? Vocês provavelmente, grande maioria que está nessa lista aqui, 99% é fisioterapeuta. Tem um ou outro aqui que não é fisioterapeuta, mas que entrou na lista que gostaria de ouvir sobre o assunto mentalidade. Tá tudo bem. Mas quem é fisioterapeuta vai entender melhor essa questão do efeito chicote. O efeito chicote, o que é? Imagina quando você está num carro e aí esse carro ele toma uma pancada por trás, você está de cinto de segurança, a tendência é que seu pescoço vá lá na frente e volta, né? Isso é que o pessoal chama de síndrome do efeito chicote. Na verdade, nós na fisioterapia falamos mais uma hiperextensão e uma hiperflexão do pescoço, que aí isso vai gerar uma aceleração e uma desaceleração da cervical. E isso pode causar uma série de lesões, né, na região da cervical, porque a musculatura não está preparada para aquele solavanco, vamos dizer assim. Então, isso pode causar várias coisas na região cervical. Eu não vou entrar em detalhe aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, o que os pesquisadores fizeram nesse estudo? Eles queriam avaliar o efeito de uma informação numa lesão física de verdade. Como que eles fizeram isso? Esse estudo foi feito em 2011, se não me engano. Eles pegaram dois grupos de pessoas. O primeiro grupo eles iam colocar dentro de um carro, com todo mundo com cinto de segurança, e esse carro ia tomar uma pancada por trás, num local seguro, é um local específico de estudo. E aí essas pessoas iam fazer o efeito chicote por causa da pancada que do carro ia tomar por trás, e aí depois eles iam avaliar
a lesão que poderia causar aquilo ali. Só que aí você vai me perguntar assim, ah, Felipe, mas eles colocaram as pessoas lá para realmente causar uma lesão? Aí é que tá, não. Por quê? Eles mediram exatamente o nível de força que precisa para gerar uma lesão na cervical, com uma pancada por trás de um carro. Então eles passaram anos avaliando e vendo o que até certo grau de pancada, nível de força, eu não lembro exatamente os números, é, havia o efeito chicote, porém não tinha lesão nenhuma. Então eles avaliaram a forma que aquele nível de pancada, aquele grau de pancada por trás do carro, não ia gerar lesão nenhuma nas pessoas que estavam participando do estudo. Só que aí o que eles fizeram? O primeiro grupo, eles falaram assim: ó, nós vamos fazer um experimento aqui, vocês vão entrar nesse carro, vocês vão ter, o carro vai ter uma batida por trás e nós vamos ver o que acontece aqui, depois nós vamos fazer uns exames e fazer radiografia, fazer ressonância e tudo e ver o que acontece. Tudo bem, tudo bem. Não entraram muito em detalhe sobre o que era, como é que acontecia, nada. Explicaram nada. Só falaram assim: vocês sentem no carro e o carro vai tomar uma pancada por trás. Então, assim eles fizeram e uns levaram um susto, outros tal, mas ninguém teve lesão. 0%. Assim como já é o certo, porque o grau da pancada não era para gerar lesão mesmo. E aí eles pegaram um segundo grupo de pessoas que eles deram a mesma pancada que não causaria lesão. Só que para essas pessoas, antes delas entrarem no carro, eles falaram, deram uma aula sobre o efeito chicote para elas e mostraram imagens, mostraram fotos e falaram que aquilo poderia gerar uma lesão grande no pescoço e inclusive até uns desistiram de participar depois que assistiu essa aula. Ou seja, eles fizeram um teatro em cima do efeito chicote onde as pessoas ficaram com medo do que aquilo poderia causar. Só que mesmo assim, algumas concordaram em participar do experimento e tal, e foram lá para o carro para tomar tal pancada. Só que a gente já sabe que a pancada não é para gerar lesão. Só que adivinha o que aconteceu com esse segundo grupo que recebeu essa informação? Sugestionando que aquilo levaria a uma lesão maior. Mais de 70% desse grupo teve uma lesão de fato. Olha só por conta de uma informação a mais que eles receberam, sugestionando que aquilo poderia gerar alguma coisa. E aí, quando eu ouvi esse relato desse estudo, eu comecei a refletir o seguinte: o quanto que a nossa mente ela pode estar criando problemas imaginários no nosso dia a dia. Entende isso? Eu comecei a me perguntar isso. A nossa mente ela é muito influenciável, principalmente a mente subconsciente. Ela recebe ordens. Lembra disso? Alguns de vocês aqui leram um artigo que eu coloquei no blog esses dias. Então, quem não leu também, depois vai lá, fisioterapiasemstress.com, e tem um artigo lá que eu falei em relação a ganhar dinheiro na fisioterapia, só que eu peguei essa ideia da mente. Então, a mente subconsciente ela é muito influenciável. E nós temos dois tipos de comunicação: a comunicação interpessoal e a comunicação intrapessoal. A interpessoal é o tipo de comunicação que você absorve de fora, das pessoas que você comunica, das coisas que você vê na televisão, vê na internet e no mundo exterior, no normal, certo? E a comunicação intrapessoal é a sua conversa interna, aquela vozinha que você fica conversando com você mesmo aí dentro da sua cabeça. Então, todas as duas vão ter influência, sendo que a comunicação intrapessoal, que é você com você mesmo, é a de maior influência. Por quê? Porque é que você escuta a maior parte do tempo. Você passa o tempo todo conversando com você mesmo. Né? Quando você está sozinho, você está conversando com você mesmo. Então, a nossa mente é muito influenciável. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é: com o que você alimenta a sua mente? Com o que você vem influenciando a sua mente? Porque se você deixa isso a Deus dará, a tendência é que a nossa mente vai ser influenciada por coisas negativas. Porque o mundo que a gente vive hoje, ele é muito voltado para o medo, ele é muito voltado para a insegurança, ele é muito voltado para o terrorismo. Ó, na falta de uma outra palavra, essa que me veio aqui, terrorismo. Então, a realidade que você vai viver, ela vai ser um reflexo da sua mente interior. E aí, outro ponto que eu fiquei pensando aqui foi o seguinte: já imaginou o quanto isso pode impactar nos resultados dos seus pacientes, para quem é fisioterapeuta aqui, é quem atende? Se o seu paciente
ele já chega para um tratamento com alguém colocou, se o médico, principalmente o médico, porque a figura autoridade influencia muito também. Né? Existe um gatilho mental que nós temos que é a autoridade. Essas pessoas que participaram do estudo do efeito chicote, elas tiveram uma aula com um dito especialista, onde elas identificaram uma autoridade, então aquilo que ele fala era verdade. Então elas aceitaram aquilo e aquilo se acabou tornando uma lesão física, onde não era para existir uma lesão física. Da mesma forma, você, como fisioterapeuta dos seus pacientes, você exerce uma autoridade sobre ele. Só que pela nossa cultura, o médico ele tem maior autoridade que a gente. A gente sabe que nem sempre é assim, mas na maioria das vezes é. Então, se o médico chegou ao paciente e fala com ele, ó, seu caso não tem jeito, mas você vai fazer fisioterapia para poder amenizar isso aí. Chances são de que os resultados desse paciente serão muito poucos ou nenhum, porque a mente dele já está condicionada para aquilo ali. Só que você, como profissional, se você consegue interferir nesse processo, gerar para ele novas referências, você tem grande chance de mudar isso. Isso no caso da comunicação interpessoal. Agora, imagina isso para você mesmo. A realidade que você vive é um reflexo da sua mente interior. Tem um cara que eu gosto muito, que já faleceu, que é um cara de negócios americano e foi um dos criadores do marketing de rede da Herbalife, se não me engano. Ele, chamado Jim Rohn, esse cara, então a frase dele que diz: se as coisas vão mal fora, é porque alguma coisa está errado dentro. Se as coisas vão mal fora, é porque alguma coisa está errado dentro. Então, esse processo de autoconhecimento, você olhar para dentro e entender, tá, tem alguma coisa aqui na minha vida que não tá legal, mas a solução não vai estar fora, a solução vai estar dentro. Pode apostar. Então, a ideia disso aqui, desse papo nosso aqui, é você começar a se questionar sobre as suas verdades, as coisas que você acredita. Só porque você viu na televisão, só porque você viu na internet, só porque tá todo mundo falando que o país está em crise, você não tem que viver a crise, você não tem que viver o medo, você não tem que viver a insegurança que todo mundo entre aspas, né? Que a mídia gera para a grande massa e a gente acaba absorvendo isso. Então, uma coisa que mudou a minha vida, assim, foi o fato de não assistir televisão. Já deve ter aí uns 5, 6 anos que eu não assisto televisão aberta, sabe? Jornal, essas coisas, novela, nem passo perto disso. Aqui na minha casa só tem, na televisão só tem Netflix. Não tem mais nada, não pega nada de nem Sky, acabamos com tudo. Porque a televisão, principalmente a aberta, a influência que ela quer gerar é a influência de medo para a população. Porque aí todo mundo, se você está com medo, você fica aberto, suscetível, a sua mente, ela fica aberta a colocar coisas, as pessoas colocarem coisas dentro dela que uma pouca população se beneficia com o que é gerado pela grande massa, pelas mídias. Então, eu quero aqui justamente isso, te levar a questionar sobre as coisas que você acredita, sobre as suas verdades, que talvez nem não sejam tão verdades assim. Eu lembro quando eu me formei em 2008, o que eu ouvia sobre a fisioterapia? Eu ouvia que a fisioterapia estava saturada, que aquele mercado estava difícil e tal, e coisa, que a gente escuta até hoje falar. E aí eu caí na besteira de acreditar nisso. Então, os primeiros anos, depois que eu formei, vamos dizer assim, os meus 2, 3 primeiros anos, foram anos muito difíceis de quase desistir da coisa não andar, porque eu tava com esse tipo de mentalidade, sabe? Eu acreditei que a fisioterapia era difícil, que era saturado e que não tinha jeito, que eu ia ganhar pouco. E aí a gente começa a agir baseado nessa crença, que nesse caso é uma crença limitante. Crenças são pensamentos que a gente acredita nele. Não confunda com credo. Outro momento eu posso até entrar mais especificamente nesse assunto de crença e credo, essas diferenças aí, que é bem legal também. Então, quando eu acreditei que a fisioterapia era difícil, a fisioterapia se tornou difícil de arrumar emprego. A partir do momento que eu comecei a mudar a minha mentalidade, as coisas começaram a se abrir. Eu comecei a enxergar novas possibilidades que já existiam, mas antes eu não enxergava. Por quê? Porque a minha mente não deixava. É como se fosse o burro que anda ali, aquele cavalo de carroça que anda com
tapa do lado do olho dele. Ele só chega para frente, ele só vai para frente. E só que nesse caso, dependendo do caso, você não vai para frente, você vai ficar estagnado. Vai ficar estagnado e tá cheio de possibilidades do lado, de oportunidades, só que a gente não enxerga. Porque a nossa mente impede, ela trava. O tanto de informação que chega, você não consegue conscientemente perceber todas. É o mínimo que você percebe. 50 milhões de bits de informação por segundo, então, de 11 milhões de bits de informação por segundo, nós só percebemos de forma consciente 50. Olha que diferença que dá isso. É como se eu falasse para você assim, ó, vou depositar 11 milhões de reais na sua conta, vai te ajudar? Pô, vai salvar minha vida, vai, eu tô feito. Só que você só pode tirar 50 reais por mês. E aí, o que vai adiantar? Você não pode usar, você só pode tirar 50 reais por mês. Vai adiantar 50 reais, não vai fazer tanta diferença assim por mês para você. Agora, se fosse 11 milhões, com certeza faria, não é mesmo? Então, essa é a ideia, você rever as suas crenças, rever as coisas que você acredita de verdade, rever seus paradigmas, que são os seus hábitos e as suas crenças juntos, e usar, pensar nesse princípio da autossugestão. O que você tem colocado para influenciar a sua mente? Com o que você tem alimentado a sua mente? Tem um cara que eu admiro também o trabalho dele, foi Napoleon Hill, e ele tem o livro As Leis do Triunfo. Tem alguns livros, o principal dele é A Lei do Triunfo e Quem Pensa Enriquece. E o Quem Pensa Enriquece, ele tem lá, ele fala do princípio da autossugestão, que é você diariamente colocar coisas na sua mente que vão te levar para o seu objetivo, na direção do seu objetivo. Então, se você acredita lá que você vai ficar doente, você começa. Tudo que você repete, você fica repetindo para si mesmo, aquilo tem grandes chances de se tornar sua realidade. Porque o cérebro acata aquilo como uma ordem. Para a mente subconsciente não existe espaço nem tempo. Então, tudo que você repete para ela, ela vai aceitar como uma ordem. Então, se você se repetir lá, eu quero ficar falando, mesmo que de brincadeira, eu vou morrer com 50 anos, eu vou. E não, idoso é tudo doente, esse tipo de coisa assim. Nós estamos em crise, a situação está difícil. Tudo que você fica repetindo, tanto com outras pessoas quanto para você mesmo, aquilo vai se tornando sua realidade. Entendeu? São ordens que você fica dando para o seu subconsciente, onde ele vai. Do tanto de informação que tem presente, você vai perceber só aquelas que você fica repetindo para você mesmo. Então, se você autossugestiona sua mente com coisas que vão te beneficiar diariamente, você vai ter um ganho enorme com isso. Então, se você diz assim, se eu me molho, eu não tenho por que ficar doente. Cara, tem gente que fala, principalmente quando criança, eu lembro, porque eu ouvi muito minha mãe falando, não sai na chuva não que você vai ficar gripado. Aí pronto, sair na chuva, você acreditou naquilo, pum, gripado. Então, se você muda a informação que chega na sua mente e começa a questionar ela e rever a seu favor, isso pode te ajudar bastante. Você pensar que a fisioterapia tá difícil hoje, tá complicado, as pessoas não valorizam, não tem reconhecimento. Tá, aí isso aí, vamos supor que seja uma coisa que você acredita nisso. Mas aí você começa a se questionar, mas será mesmo? Ou eu que não estou percebendo os lugares certos, as pessoas certas, os pacientes talvez não sejam esse aqui, ou alguma coisa que eu possa fazer diferente. Porque se você coloca que aquilo seja uma verdade, você acaba não agindo diferente, não fazendo nada, porque aquilo é verdade e você não vai ficar brigando contra. É a mesma coisa que eu falar assim, você sabe que uma crença que é verdadeira, que amanhã o sol vai nascer. Tá, pode estar nublado, pode estar tempo fechado, não tem problema, o sol tá lá. Você sabe que amanhã, você vai dormir hoje, amanhã o sol vai nascer, ok? Então você não vai ficar brigando se amanhã o sol vai nascer ou não. Mesma coisa, gravidade existe, você sabe que a gravidade existe. Você não vai ficar discutindo se ela existe ou ela não existe. Se alguém chega para você e fala que não existe, você vai falar, cara, você tá viajando e você não vai ficar discutindo, certo? Então a mesma coisa. Se você acredita que as coisas estão ruins, você vai fazer esforço nenhum para a coisa mudar. Porque você acredita que assim, o país está assim, está assado, não sei o quê. Agora, se você questiona isso e começa, tá, então, mas será que não é bem assim? Eu posso fazer algumas outras coisas que talvez mude essa situação? E aí você começa a abrir possibilidades para o seu cérebro enxergar novas oportunidades e aí sim te ajudar a alcançar seus objetivos. Que essa é a ideia. Então, o problema é quando a pessoa não sabe que funciona dessa forma e ela vai sendo influenciada
por outras pessoas, pessoas negativas, pela mídia, por lixos que temos por aí e que tem gente que fica querendo colocar isso na nossa cabeça. Então você tem que ser. Acho que do Tony Robbins que fala, ou talvez, ou não, acho que é o Jim Rohn que falou para ele que é, seja o guardião das portas da sua mente. Essa é a frase. Seja o guardião das portas da sua mente. Então, a sua mente, o que entra aí e que você deixa entrar, é responsabilidade sua. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, se isso está te servindo para um bem maior, ok, você pega para você e guarda isso. Agora, se eu estou falando aqui e você acha que isso é bobeira, ok também, não tem problema nenhum, você descarta. Então, essa é a ideia, você se questionar sobre as coisas que você escuta, sobre as suas verdades, as coisas que você vê por aí na internet, vê na televisão e principalmente coisas negativas. Se for para o negativismo, chances são que aquilo não é tão verdade assim, porque aquilo vai te atrapalhar, vai te limitar de certa forma. Lógico que não é também a vida é bela, tudo dá certo e tudo tá poliana, não é nada disso. Porque, lógico, você tem que ter critério para as coisas. Até mesmo para as coisas que, se eu falar com você, faz isso aqui, começa a fazer isso aqui, que semana que vem você vai ter US$ 1 milhão na sua conta. Cara, não é bem assim. Por quê? Porque todo sucesso, o processo, ele tem um processo. Ele que deve ser alcançado a longo prazo. As coisas não vêm da noite pro dia. Às vezes há algumas coisas que vêm da noite pro dia, mas é ponto fora da curva. Você não pode contar com isso. Então você sabe que tudo vai depender de um pouco de esforço, de trabalho, de constância, de repetição para você ficar bom em alguma coisa. A gente está cansado de saber disso. Só que às vezes a gente fica com imediatismo querendo as coisas e ouvindo besteiras de fora, ouvindo que não vai dar certo, ouvindo que o Brasil tá assim, que não é o momento, que assim tá assado, que agora não. Se for da sua vontade, se for do seu objetivo, se for do seu propósito de vida, cai matando, vai dentro, vai fazer o que você tem que fazer. Não importa o que estão falando aí fora. Importa o que você deixa entrar na sua mente. Pense sempre nisso. Beleza? Então esse é o nosso áudio aqui de hoje. E semana que vem, provavelmente no domingo, acho que eu vou focar para mandar essas mensagens no domingo. No domingo eu envio mais outro papo desse tipo aqui para vocês. E se você quiser me sugestionar alguma coisa aí, algo que você queira que eu fale mais, pode me mandar aí um WhatsApp também que eu coloco no script aqui para ver o que dá para falar. Ok? Um grande abraço então, boa semana aí para você. Tchau, tchau.